Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Ação de Ouro em Salva de Prata. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos aí com Shalom Kavai, paz e esperança, Kavai Shalom, esperança e paz sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Também quero cumprimentar a vocês com Shalom Lahema, a paz e prosperidade, e Lahema Shalom, e prosperidade e paz sobre a sua casa. Aqui quem fala é o comentarista, arqueólogo, blibista, também comentarista judaico, hebraico, grego e cultural e geográfico da Palavra de Deus. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete dos elementos da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a segunda lição blíbica das lições blíbicas, isso, dominical, isso mesmo, as lições blíbicas dominical da lição número 2, isso mesmo, que foi realizado no dia 9 de janeiro, que é a lição 2. E eu quero falar a respeito desta lição 2, cujo o tema da lição 2 é a inspiração divina da Sacra Escritura, ou a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, quero convidar vocês para se inscrever no meu canal. O nome do meu canal é Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou se não, você pode escrever lá, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, também vocês podem escrever Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Vamos lá para mais uma paraxá, mais uma enquete, mais uma pauta da lições bíblica de número 2. Ao primeiro ponto de vista sobre a inspiração divina da Bíblia. Como se escreve Paulo a 2 Timóteo capítulo 3 e verso 16, ele escreve falando sobre a inspiração da Bíblia, a inspiração divina. E ele se expressa dizendo que toda a escritura sacra, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Isso mesmo. Também podemos fazer 3 observações. Primeira observação: a Bíblia toda nos ensina a corrigir e a instruir. Segunda observação é que a Bíblia é a verdade plena do Deus eterno. E o termo verdade, que vem do grego ou também do hebraico, é chamado de emet. Emet. A palavra emet significa, o sentido no hebraico chamado emet, quer dizer confiável e correto, ou correto e confiável, isso mesmo. A palavra verdade vem do hebraico chamado emet, que quer dizer confiável e correto ou confiável. Agora o terceiro ponto de observação é que a Bíblia é a palavra de Deus que traz a origem do nosso Deus. E a Bíblia, na sua origem grega, é chamado de Biblos. A palavra Biblos significa livro de qualidade sacra. Olha só que coisa interessante, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, professores, teólogos, bacharel em graça da Palavra de Deus. Olha só que interessante. Então, significa livro de boa qualidade sacra. Agora, o segundo ponto de vista é que a Bíblia é chamada de uma linguagem Canaã. Olha só que interessante. Por que a Bíblia é chamada de linguagem de Canaã? Vocês já observaram isso?
Diz a palavra de Deus que Isaías, o profeta messiânico, ele utiliza dizendo que a Bíblia ela pertencia a uma linguagem chamada linguagem dos canaítas, ou Canaã. E quando nós observamos Isaías, capítulo 19 e versículo 18, revela sobre a linguagem da Bíblia, dizendo que é a linguagem de um povo de Canaã. Agora, a primeira observação disso, desta porção, desta paraxá, desta enquete, desta pauta, é que foi escrita em aramaico, a origem da palavra de Deus. E o interessante é que a língua aramaica é que foi que deu a origem à linguagem arábica. Você sabia disso? Foi através do aramaico que surgiu a linguagem arábica. E isso mesmo, se você não sabia disso, fique sabendo. Agora, o segundo ponto de vista da segunda observação, o último livro mostra os canônicos, que foi um dos profetas, o último dos profetas. E quem era esse único canônico? Era o profeta Malaquias. Isso mesmo. Agora, o terceiro ponto de vista sobre uma observação do Antigo Testamento, a expressão Antigo Testamento e também a expressão chamada Assim diz o Senhor. Quando nós observamos nas lições bíblicas, estas lições bíblicas aqui, que eu já terminei, já tem mais de uma semana que eu terminei, quando eu peguei ela tinha acabado de chegar, essa revista dominical, e eu já rasurei ela, já rasguei ela no meio. Quando eu falo rasguei ela no meio, fazendo uma linguagem figurativa, dizendo que já li ela, já terminei de ler a lições bíblicas todinha, graças a Deus. E agora estamos aí fazendo um comentário da revista. Só que tem um porém, que na página 13 e na página 12, a 12 revela que a palavra Assim diz o Senhor aparece 3.800 vezes dentro das lições bíblicas, no seu todo, dentro do seu todo, de Gênesis até Apocalipse, ou melhor dizendo, a Bíblia em seu todo. Em 66 livros aparece esta palavra, Assim diz o Senhor, 3.800 vezes. Certo, correto. Só que na página 13 das lições bíblicas me revela um erro. E isso mesmo, você não sabia disso? Na lição do número 2, na página 13, aparece a expressão dizendo que essa expressão Assim diz o Senhor aparece 2.600 vezes. Então, a pergunta que não me deixa calar: qual é o correto? A de 3.800 ou a de 2.600? Qual é a expressão Assim diz o Senhor da sua qualidade de numérica correta? Olha só que interessante. Meus amados irmãos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, bacharel em teologia e várias graduações teológicas. Observamos uma coisa interessante dentro da revista dominical. Há um erro equivocado, porque não é dos 2.600 vezes que aparece dentro da Bíblia, Assim diz o Senhor. Isso mesmo. Tá surpreso, né? Então, a expressão correta e a numeração correta é 3.800 vezes dentro do seu todo de 66 livros. E isso está correto. Agora, a outra expressão que expressa, dizendo 2.600 vezes, não existe, não tem essa colocação. Amém? Então vamos lá para mais alguns elementos. Ao quarto ponto de vista, qual das duas expressões estão a correta? É isso que eu estou tentando trazer para vocês que estão aí do outro lado sendo ouvinte da palavra de Deus. E qual é a questão que a gente precisamos preservar? A expressão Assim diz o Senhor tem duas formalidades, a de 3.800 e de 2.600. Então, qual delas estão correta? Claramente, a expressão 2.600 está errada, que aparece em 66 livros. Está
incorreta, está errada, errante. Então, a expressão certa que aparece em 66 livros é a de 3.800 vezes que aparece a expressão assim diz o Senhor. Então, vamos lá. Ao quinto ponto de vista, a escritura reivindica. Olha só, as escrituras sagradas reivindica. O que seria reivindicar? Ou reivindica? O que significa isso? Significa que a mensagem bíblica sagrada veio da parte de Deus, como também a sua origem, a origem de Deus. Isso mesmo. Ao sexto ponto de vista, o que é inspiração plenária? Quando nós observamos, a expressão plenária é a expressão total, completa do Antigo e o Novo Testamento. Isso mesmo, que expressa a expressão do Espírito Santo que trabalhou desde Gênesis até Apocalipse. Nos dois livros, no Antigo e no Novo. Como eu já falei, para o judeu não existe essa questão de Antigo e Novo Testamento. A palavra em seu todo, ela é nova. É a boca de Deus. Ao sétimo ponto de vista, o que é a linguagem de figura ou figura de linguagem? O que é linguagem de figura ou figura de linguagem? Vamos lá? Figura de linguagem é uma narrativa que a parábola, metáfora e figura se expressa. A linguagem de figura ou figura de linguagem é uma linguagem que expressa imagens, figuras que expressam a vontade do divino Deus. Agora, o que é alegoria? Alegoria, quando se fala na questão literária, é quando nós observamos que a Bíblia é composta com 3 línguas. E quais são elas? Figurativa, literária e alegórica. Isso mesmo. Essas são as 3 linguagens da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Você vai reconhecer essas 3 linguagens. O livro que mais fala dessas linguagens, dessas 3 linguagens, é o livro Apocalipse. Isso mesmo. É o livro de Apocalipse. Agora, quando nós observamos ao 8º ponto de vista, os 2 pressupostos básicos na Divina e do Novo Testamento. O que é isso? O que possui 2 pressupostos básicos, que é a promessa de Cristo, que é o Espírito Santo que nos guia e nos capacita e discipula. Isso mesmo. E a segunda parte, a parte B, é que a Bíblia indica o cumprimento messiânico de Jesus Cristo. Isso mesmo, de Yeshua e Yamashia. Yamashia e Yeshua. E que nós observamos, isso está relativo dentro do livro de Atos capítulo 2 e versículo 4, como também 1 Coríntios capítulo 2 e verso 10. Também lá em Efésios 3 e 5. Ao 9º ponto de vista, o mover do Espírito Santo não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus? Claro que sim. Entendemos através do mover de Deus, através da palavra de Deus, como está escrito em Mateus 13 e verso 15. Isso mesmo. E como também está escrito em Coríntios, capítulo 2 e versículo 14. Isso mesmo. Ao 10º ponto de vista, a palavra vocábulo, alegoria, expressa o pensamento de uma ideia. A linguagem figurativa mostra o morrer de rir ou chorar de rir de lágrimas, ou rio de lágrimas, chorar no rio de lágrimas. Interessante, né? Que esta expressão, morrer de rir ou chorar o rio de lágrimas como um cristão. Agora quero apresentar para vocês algumas obras de Deus que há lições bíblicas da CPAD mostrou, né, alguns livros interessantes. Eu tenho aqui esses livros aqui, ó, Arqueologia Bíblica,
claramente vocês não vão mais encontrar nas lojas, porque realmente a remessa foi embora. Isso mesmo. Quando chegou nas livrarias, rapidamente foi vendido, porque é um livro de boa qualidade que mostra as descobertas arqueológicas. Como nós também temos graduação, né, na área arqueológica, também seria um elemento palpável, né, para nossas vidas. Agora também o que vai te auxiliar bastante também para conhecer a Bíblia, conhecer a origem da palavra de Deus. Este livro também você também não vai encontrar no mercado. Claramente que esses dois livros vocês vão encontrar aí por quase R$200, né? Esse quase R$200 ou os dois R$200, porque são livros que venderam muito e são livros de boa qualidade e de bom caráter. Eu também quero apresentar para vocês também uma enciclopédia, né? Uma enciclopédia muito boa dos personagens bíblicos, de A a Z. E isso, coisa linda e maravilhosa, meus amados irmãos. Também, irmãos, quero apresentar para vocês um dos dicionários mais tops, isso mesmo, que é o Dicionário Divine, que eu falei que ele foi nascido em 2018, mas claramente foi em 2017. Esse é um dicionário novo, Divine, né? Tem o antigo Dicionário Divine, esse aqui é o novo Dicionário Divine, que contém 1115 páginas, isso mesmo. Também eu quero apresentar a vocês a este dicionário, isso mesmo, do meu amigo pastor Elias Soares, isso mesmo, um dicionário de palavras que expressa a palavra expressões, interpretações, curiosidades bíblicas, que vai te auxiliar profundamente. Quero deixar a todos com Shalom Kavai e se inscreva neste canal lindo e maravilhoso que é Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Shalom Aleikum, Maleikum Salah para todos.